Bem, pessoal, falar para você como o cérebro se reconfigura durante toda a sua vida, né? A importância do aprendizado constante, independente da sua idade, você pode ter 80, 90 anos, vai ser importante você aprender, né? E o conceito por trás da neuroplasticidade que acontece durante toda a sua vida, né? Vamos lá só para vocês entenderem, né? No período embrionário, quando a gente está ainda na barriga da mãe, é o período que mais a gente cresce neurônios, né? O sistema nervoso central, a neuroplasticidade, que é essa capacidade do cérebro se reconfigurar, ele começa lá no período embrionário, né? Quando a gente nasce nos primeiros anos de vida, é o pico, o momento que mais o seu cérebro se reconfigura, você consegue aprender novas habilidades, né? Essas habilidades, elas são desenvolvidas durante toda a nossa vida. Existem fases críticas, janelas de cada uma. Por exemplo, até ali os 4, 5 anos, o sistema visual da gente está quase todo desenvolvido. Claro que você pode aprender mais uma coisa ou outra, né? A neuroplasticidade ela continua, mas a parte visual é dessa maneira, né? A linguagem ela desenvolve, né? Constante, mas ali no período da adolescência meio que estabiliza, né? É possível se aprender outros idiomas, claro, a gente sabe disso, né? Mas essa janela ali até a adolescência, você estimular, aprender novos idiomas na infância é muito importante porque vai ser facilitado pelo ambiente, pela próprio comportamento do nosso sistema nervoso central, né? Mas o que acontece? Às vezes a pessoa confunde, né? Quando a gente fala que é mais simples, não significa que depois para ou que depois vai ser impossível, né? Então eu explico para todo paciente, a neuroplasticidade ela vai acompanhar durante toda a nossa vida. Você pode ter 90, 100 anos, o que quer que seja, ela vai continuar. E eu vou dar exemplos para vocês, né? O que acontece com doença, porque doença a gente consegue entender o extremo da neuroplasticidade. Por exemplo, o paciente que amputa uma perna. O que acontece? Às vezes, e não é incomum isso acontecer, ele continua sentindo o membro. Ele não tem mais a perna, mas ele sente o membro quando estava lá, porque o cérebro dele desenvolveu entendendo que existe uma perna ali. O membro foi embora, ele continua entendendo que o membro existe. E o tempo vai passando, a neuroplasticidade vão tendo outras áreas que vão pegando aquela área que antigamente era da perna. Então, canso de ter pacientes, perna amputada, braço amputado, mama acontece também pós-mastectomia e outra parte do corpo toca, ele sente como se fosse a perna. Por exemplo, a área da perna é muito próximo da região genital, então tem paciente que fala que até o prazer sexual muda porque ele amputou a perna e muitas vezes a área genital ampliou. Pra vocês terem ideia, e isso bote aí no Google que você vai encontrar muitos relatos, muitos relatos. Tem uns neurologistas que eles trabalham muito com isso, né, que eu acho muito interessante, se você for curioso, né, e quiser ler, Oliver Sacks e Ramachandra, vou deixar aqui na descrição lá, tem livros, né, sobre membro fantasma e outros, mas no dia a dia de todo neuro a gente vê esse fenômeno acontecendo, né? Vou dar outro exemplo para vocês. Quando você tem um AVC, então você cansa de ter um paciente que teve um AVC, operou um tumor, teve algum tipo de lesão, um trauma, e ele perde o movimento de um membro. Você vai perceber que fazendo fisioterapia, reabilitação, ele vai tendo ganho.